Primeira aula do mês de junho, Jesus é a porta da salvação. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Diário de uma Prof. CM, me chamo Fernanda e hoje nós temos o vídeo, a sexta-feira sai o vídeo da nossa aula semanal das CIAs. Nós estamos iniciando o mês de junho, onde nós continuamos a aprender sobre o valor da salvação e o tema da nossa aula é Jesus é a porta da salvação. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te faço um convite para que você possa se inscrever, dar o seu joinha, comentar, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e acompanhar o nosso trabalho por aqui. Então, vamos lá para a nossa primeira aula do mês de junho. A paz do Senhor Jesus, que bênção! Nós estamos na nossa primeira aula do mês de junho, onde o Senhor ele quer nos ensinar sobre o valor da salvação. E na aula de hoje, nós vamos aprender algo muito especial. O tema da nossa aula é Jesus, ele é a porta da salvação. Se Jesus, ele é a porta da salvação, hoje nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que escolher entrar ou não por essa porta. Mas o que a porta da salvação pode nos oferecer? O nome já diz, ela nos oferece salvação, vida eterna, comunhão com Deus, paz e a maior alegria de nós estarmos com Jesus. Jesus, ele quer se revelar a mim, quer se revelar a você. Da mesma maneira que ele se revelou a 10 homens na palavra de Deus. E nós vamos aprender sobre esses 10 homens que foram curados e que eles tiveram acesso para conhecer quem é a porta da salvação. Mas vamos ler um versículo lá no capítulo de João, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e acharás passagem. Hoje, Jesus ele quer se revelar às nossas vidas. Jesus, ele é essa porta da salvação. É a porta que se abriu para nós lá no momento em que Jesus ele morreu na cruz do Calvário e que através do seu sangue poderoso nós passamos agora a ter acesso ao Pai, acesso à bênção da salvação. Quem entra pela porta, que é Jesus, encontra a vida eterna. Jamais aquele que entra pela porta poderá negar das bênçãos e maravilhas que o Senhor ele fez. Porque quando nós conhecemos a Jesus, quando nós passamos pela porta da salvação, a nossa vida ela é transformada. E é por isso que Jesus ele quer se revelar a nós. Jesus, ele um dia abriu a porta da salvação para a minha vida, abriu para a sua vida e quer abrir para a vida de muitos mais. E é por isso que nós temos uma escolha. E essa porta está à disposição. Ainda há tempo, porque Jesus ele ainda não voltou, então ainda há tempo para a salvação. E essa porta da salvação, ela foi ali revelada a 10 homens. A palavra de Deus nos fala que certa vez ali Jesus estava caminhando ali pela Galileia e juntamente com a multidão e os discípulos, e haviam ali 10 homens que eles tinham uma doença muito séria, uma doença que não tinha cura e que ocasionava até mesmo a morte. Uma doença era tão séria que as pessoas que tinham essa doença chamada lepra, eles não podiam ficar junto com as outras pessoas, tinham que ser excluídos, até que viessem a falecer. Imagina que sofrimento! Mas então, aqueles homens, eles ouviram que Jesus ele estava passando. E certamente eles sabiam que Jesus ele é poderoso e ele era poderoso e estava realizando muitos milagres. E a palavra de Deus nos fala que aqueles homens, aqueles 10 homens, eles eram estrangeiros, não pertenciam ao povo de Israel. Aqueles 10 homens, eles clamaram, olha, mestre, tem misericórdia de mim. Quando eles clamaram, a palavra de Deus nos diz que Jesus olhou para eles. E ali eles foram curados. E eles foram curados no mesmo momento. Jesus disse assim, olha, vão até os sacerdotes e apresentai a eles para que vocês possam ser examinados. Esse era o costume do povo, para que eles pudessem, ali voltar a conviver na sociedade. Então, eles precisavam, mostrar que estavam curados. E ali, então, aconteceu isso. Jesus, somente em um olhar, Jesus ele ouviu o clamor e olhou para aqueles homens e eles foram curados.
Da mesma maneira, Jesus ele ouve o clamor da nossa alma. Ele ouve o clamor que nós fazemos todos os dias, o clamor por misericórdia, por socorro. E muitas vezes, somente um olhar de Jesus, ele é capaz e suficiente para curar as nossas vidas. E não só isso, para salvar as nossas vidas. Aqueles 10 homens tiveram acesso à porta da salvação. Mas aconteceu algo. Aconteceu que naquele tempo então, os homens eles precisavam ir, né? Na lei daquele tempo, eles precisavam ir até os sacerdotes, apresentavam as suas ofertas e o sacerdote dizia se a pessoa estava curada. E eles obedeceram, e eles foram lá para provar que tinham sido curados, né? Ou seja, eles eram 10 homens, imagina 10 pessoas serem curadas ao mesmo tempo, tamanho é o poder do nosso Deus. Mas aconteceu algo em especial. De 10 leprosos, apenas um daqueles ficou feliz e apenas um voltou para glorificar e agradecer e seguir a Jesus. 10 daqueles homens, e todos eles tiveram acesso, eles estiveram diante de Jesus. Com certeza eles tiveram acesso a essa porta da salvação. Mas somente um escolheu voltar, escolheu a seguir a Jesus. E a palavra de Deus fala que a alegria dele foi tão grande que ele se prostrou no chão e ele glorificava o Senhor. E ele voltou para agradecer a Jesus. E este homem, ele era um estrangeiro. Ele nem sequer deveria, estar próximo de Jesus, que era judeu, mas ele não se importou com isso, porque ele sabia que Jesus foi a bênção da salvação nas suas vidas, que o olhar de Jesus foi o suficiente para curar e para salvar o seu coração. E Jesus perguntou para ele, mas não eram 10 os limpos? E onde estão os 9? E aquele homem, ele disse que apenas ele havia voltado. Aquele homem, ele fez a escolha de não só estar diante da porta da salvação, mas fez a escolha de passar pela porta da salvação, de seguir a Jesus, de aceitar essa tão grande bênção da salvação. Mas e aqueles 9 que ficaram para trás? Aqueles 9 somente receberam a cura. Eles não quiseram seguir a Jesus. Eles não quiseram, viver, eles não quiseram passar pela porta da salvação, que é ter uma vida de comunhão com Deus. E muitas pessoas são assim hoje. Muitas pessoas vão às igrejas, muitas pessoas elas vão ao culto só para receber uma bênção material. É uma bênção de emprego, às vezes é uma bênção de saúde, muitas vezes é uma bênção na família, Mas eles não querem andar com Jesus. E Jesus, ele deu um conselho. Jesus, ele falou que haveriam pessoas dessa maneira. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, Jesus disse assim, olha, entrai pela porta que ela é estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus, ele quis dizer que a porta da salvação, que era a sua própria vida, ela é única, ela é estreita. Não há espaço para entrar a nossa razão, os nossos sentimentos. Aquele que passa pela porta da salvação passa com um coração puro, um coração santificado. Mas aqueles, que só querem conhecer a Jesus de ouvir falar e receber uma bênção, não querem ser fiel, esses são aqueles que vão pela porta da perdição. Levam os seus costumes, as suas razões, os seus desejos. E hoje nós temos uma escolha. Nós temos a escolha de sermos como os 9 que abandonaram a Jesus ou como aquele que voltou para agradecer e glorificar o teu nome. E a porta larga, ela parece muito mais fácil e até mesmo mais atrativa para a gente entrar. Não é mais fácil entrar em algo tão grande do que em algo menor? Mas o resultado da porta larga da perdição é uma vida distante de Deus. E sabe o que significa essa porta larga? Fala das mentiras, fala da vaidade, fala daquilo que é a religiosidade desse mundo, a falta de compromisso e a falta de fé. A porta larga foi aquele caminho que aqueles 9 homens escolheram. Eles só quiseram uma bênção de Jesus para aquele momento, eles não quiseram ter uma vida verdadeira de comunhão com o Senhor. E hoje, o Senhor, ele quer
que nós possamos fazer uma escolha, porque a porta estreita é para quem obedece, é para quem entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Só passa pela porta da salvação aquele que escolhe viver em santificação. E Jesus não quer que nós sigamos a sua palavra, sigamos no caminho da vida eterna de qualquer maneira. Ele quer que nós sigamos com fé e com o coração fiel e preparado, porque Jesus, ele é a porta onde só cabe o nosso coração entregue, um coração em santificação. Jesus, ele é a porta da salvação, que um dia se abriu para as nossas vidas. E entrar pela porta que é Jesus significa que nós temos que rejeitar as coisas desse mundo, rejeitar os maus alimentos desse mundo, os maus ensinos. Sim, como que eu vou para o céu se eu tenho meu coração cheio de razão, cheio de mentira, cheio da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu orgulho? Eu não vou para o céu assim. E eu não entro pela porta da salvação quando eu estou cheia de mim. Mas nós entramos pela porta da salvação quando nós temos o nosso coração cheio do Espírito Santo. Que Jesus, ele é a porta da salvação que se revelou a mim, que se revelou à sua vida. E na presença de Jesus, nós temos alimento para a vida eterna. Tanto que Jesus disse, olha, aquele que entra pela porta achará pastagem, achará descanso. Jesus é aquele que alimenta a nossa alma. Nós estamos perto de viver um momento de festas, as festas juninas, e nós temos que fazer uma escolha. Nós vamos nos permitir ir pela porta larga da perdição, daquilo que não agrada ao Senhor, ou nós vamos permanecer fiéis na porta da salvação? Hoje nós temos uma escolha. E Jesus, ele é a porta que um dia se revelou à minha vida, que um dia se revelou à sua vida. Ele é a porta da salvação. E nós precisamos andar com ele todos os dias, para que todos os dias a nossa vida ela seja entregue verdadeiramente ao Senhor. Quando nós vivemos em comunhão com ele, é assim o nosso coração ele passa a ser preparado e preparado para o grande dia, o dia em que Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja que foi fiel. A igreja que se prostrou aos pés de Jesus como aquele homem e adorou ao seu nome. A igreja que escolheu passar pela porta da salvação. E hoje nós temos uma escolha. Assim como lá na igreja de Laodiceia, o Senhor ele disse, olha, tem uma porta aberta diante de ti. Jesus ele quer dizer para nós que ainda há tempo para a salvação. Ainda há tempo porque a porta da salvação ainda está aberta. E nós temos que preparar as nossas vidas todos os dias para conhecermos e para irmos para o céu com Jesus. Temos que fazer a boa escolha. Escolher hoje, seguirmos pela porta da salvação. Então é isso, meus irmãos. Espero que essa aula possa te ajudar de alguma maneira. Agradeço a você por estar aqui nos acompanhando. E na próxima semana nós teremos a nossa próxima aula do mês. Então fique de olho aqui. Sempre tem conteúdos bacanas, conteúdos inéditos aqui no canal. E que o Senhor ele possa te abençoar muito e te fortalecer. Nós agradecemos e glorificamos o Senhor pela sua vida. E é isso. Na paz do Senhor Jesus.